Olá, tudo bem? Passando para lhe convidar para acompanhar o Jornal Potiguar Notícias, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, na 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Eu espero você. Olá, Olá, meu amigo, minha amiga, que acompanha o nosso Papo Potiguar aqui pela Potiguar, pela TV Potiguar Notícias. Estamos hoje com um convidado muito especial, José Dirceu de Oliveira e Silva, militante da esquerda brasileira desde os anos 60, recentemente completou 3/4 de século, fez um bom aniversário, não aglomerou, e é um baluarte das lutas pela democracia e pela construção de uma nova sociedade no Brasil. Uma sociedade plural, democrática, justa, solidária, enfim, uma sociedade socialista. Para conversar com o Zé Dirceu, eu quero agradecer a nossa vereadora de Natal, Divaneide, que é presidente do nosso PT aqui de Natal. Então, queria dar uma boa tarde ao Zé Dirceu, que é o nosso convidado, e agradecer mais uma vez a Diva por ela ter se disposto a vir fazer essa entrevista comigo. Muito obrigado, Divaneide. A gratidão toda minha e muita honra, inclusive. É com você, Zé. Boa tarde. Obrigado por ter respondido para a gente. É o Irandi que está falando? Quem está falando? Opa! É o Irandi? É. Pode começar. Boa tarde. Boa tarde, vereadora, nossa presidente. Boa tarde, os ouvintes. É uma satisfação falar de novo com Natal, com o Rio Grande do Norte, com o povo potiguar. Há mais de um ano eu tive aí lançando meu livro e pretendia voltar, mas a pandemia me pegou em Pernambuco. Há um ano atrás, dia 14 de março, eu voltei para Brasília e suspendi as minhas viagens de lançamento do meu livro. Pretendia fazer algumas cidades do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Maranhão, que eu já tinha feito na Bahia, em Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Espero retomar logo as viagens que são importantes para ter o contato direto com o nosso povo, com os sindicatos, com os movimentos, com a nossa militância, com os nossos aliados, e ver o Brasil, ver a realidade. Nós vivemos um momento trágico. Nós estamos vivendo uma tragédia humanitária. Por irresponsabilidade criminosa do governo Bolsonaro, nós chegamos, infelizmente, estamos às portas de 300 mil mortos. São famílias, são filhos, filhas, irmãos, irmãs, muitas vezes pais, mães, avós, avós, familiares. São milhões e milhões, dezenas de milhões de famílias brasileiras enlutadas. Essa crise sanitária, ela é produto da pandemia, é verdade. Mas o que nós assistimos no Brasil foi o negacionismo do governo. A recusa à vacina. Aliás, o governo fez propaganda contra a vacina. O presidente é o principal garoto propaganda da morte.
e também o isolamento social, porque toda a experiência mundial demonstrou que não há outra saída no seu isolamento enquanto não chega a vacina. E lockdown, quer dizer, a paralisação total em certos casos, porque o sistema entra em colapso, como aconteceu agora no Brasil. Está em colapso as UTIs, as enfermagens, os hospitais, colapso de medicamentos, não há medicamentos básicos, inclusive para a área de anestesia. A equipe tem que ser treinados, formados. E agora o colapso é nos cartórios de óbitos, tem filas, fotos de madrugada, uma cena horrorosa. Nos cemitérios, nos NLs, estamos vivendo um quadro que tem consequências 10 vezes piores na economia que se nós tivéssemos feito o dever de casa simples. Um presidente da República que coordenasse o enfrentamento da pandemia, e não que sabotasse, como agora ele pretende não só criminalizar governadores, perseguir, cortar recursos, como inclusive foi a Suprema Corte para que os governadores não possam decretar isolamento e a cidade, os prefeitos. Então, esse é o quadro que se agrava, porque nós vivemos também, já vivíamos uma situação econômica de baixíssimo crescimento, altíssimo desemprego, e com essa política tardia de austeridade, que não deu certo, é só olhar para a América do Sul, aqui, para o nosso entorno, rebelião na Colômbia, no Equador, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, e derrota dos governos similares ao governo Temer e Bolsonaro, tanto na Argentina como na Bolívia, e agora no Equador, tudo indica, teremos eleição de novo no Uruguai daqui 2 anos e teremos a vitória de novo da Frente Ampla. A verdade, nua e Vou passar crua. para a Diva fazer a sua pergunta. Então, Zé, você trouxe aí esse cenário aí nacional. Aqui no estado, né, a nossa governadora, ela tomou medidas firmes, assim, teve muita coragem de trazer respostas para essa crise sanitária e foi realmente muito firme. Então, para nós, fica essa questão. Esse período que se avizinha, ele traz para nós um risco, né, de ter essa recessão. A gente tem visto aí esse anúncio muito forte e a gente queria te ouvir, porque aqui no estado do Rio Grande do Norte a gente conseguiu ser firme nesse processo, nesse debate. Só para complementar, Diva, os tais dos analistas de mercados estão dizendo que nós entraremos na tal da chamada recessão técnica no próximo trimestre. O governo achata dos dois lados. O Bolsonaro, além de ser genocida, que é isso mesmo, tem razão quem chama de genocida, e eu sou um dos que diz, ele bota, não colocou ainda o auxílio emergencial, que ainda não chegou, ao mesmo tempo chama o pessoal dizendo que quer trabalhar para poder fazer aglomeração e quer processar os governadores, criminalizar os governadores. Então, não dá crédito aos empresários, não dá dinheiro para o pessoal poder se manter na pandemia e chama todo mundo para ir à rua. E, Geraldo, fica, inclusive, né, uma disputa, como se a gente estivesse colocando a economia como um debate inferior, e não é o contrário disso. Nós estamos chamando a atenção para o valor, inclusive, do auxílio emergencial, e nós estamos chamando a atenção justamente disso, né? Que precisa ter resposta para as duas coisas. Aliás, elas andam juntas, como você trouxe aí nesse debate internacional, mais geral. E aí vem a nossa preocupação com o próximo passo, né, Geraldo? Como é que você vê esses 3 meses aí, Zé? Tá bem. A recessão é consequência da política do governo de corte de gastos. O governo não investe. Todo mundo, né? O Biden acabou de aprovar um pacote de 1,9 trilhões, a Europa idem. Todo mundo está protegendo a renda e o emprego, como nós fizemos, foi o Congresso que aprovou aqui,
não só o auxílio emergencial de R$ 600, como também o apoio à pequena e microempresa, porque o auxílio emergencial ele vai para os desempregados, para os informais, né? Porque os trabalhadores com 33 milhões que têm carteira azul, carteira de trabalho, eles entraram no programa de emprego e renda. Quando diminuiu o trabalho, a hora de trabalho e o salário, ele recebia. E quando perdia o emprego ou suspendia o emprego por paralisação das fábricas, recebia também ou seguro-desemprego ou esse programa de emprego e renda que o governo criou, que não existe mais. O governo deixou expirar o auxílio emergencial. Isso foi um erro para a economia, porque o que sustentou que o Brasil não tivesse uma recessão de 8%, 12%, tivesse 20 milhões de desempregados, foram os auxílios emergencial, o programa de emprego e renda, o apoio à micro e pequena empresa e o apoio que o governo deu aos bancos privados. O governo liberou recursos de trilhões no sistema bancário, sustentar o crédito e também a liquidez. Evitar qualquer crise de liquidez, é muito menos insolvência. Como o governo se recusa, primeiro o governo tem arrochado o salário. Do gás, o crescimento do aluguel, a inflação dos preços do transporte, principalmente dos alimentos, dos aluguéis e do gás, e da energia, da luz e da água. Isso tudo criou uma situação no país gravíssima. Não só o desemprego continua crescendo, como agora nós estamos vendo fome de novo no país e a economia que podia ter crescido já indicando que pode ter 2 trimestres de crescimento negativo, que seria recessão com inflação. O Banco Central subiu o juro a pretexto do câmbio, que estava numa desvalorização muito grande, e com a subida das commodities e com a retirada de capitais do Brasil, pela insegurança jurídica, política, pelo caráter do governo Bolsonaro, né? Um governo caracterizado do mundo todo hoje. A Charges se fez agora um resumo de Charges do mundo todo como um governo nazista, não é nem um governo de extrema-direita, obscurantista, militarizado, fundamentalista religioso e negacionistas da pandemia. É mais grave a imagem do Brasil hoje, e o Brasil está sendo considerado uma ameaça. Então nós estamos vivendo um momento que, se não fosse os governadores e o prefeito, não fosse a sociedade, o parlamento, o Supremo, não fosse os partidos, os sindicatos, as associações de moradores, os centros acadêmicos, os movimentos, como o Movimento Sem Terra e outros, que acudissem nas periferias, nos bairros do povo, e a pressão que levou o Congresso a aprovar o ano passado o programa de ajuda, que esse ano aprovou, mas só vai começar em abril. E a pandemia está agravando, a economia vai parar, porque o lockdown vai ser uma necessidade. O Bolsonaro enganou 2 vezes. Enganou o país dizendo que era uma gripezinha, e que, não precisa, que a vacina era um risco, né? E não uma solução. E depois enganou dizendo que a economia tinha parado por causa do isolamento. Não. A economia parou por causa da pandemia. E vai parar a segunda vez porque ele não fez o que tinha que fazer, não fez o dever de casa. Coisa simples. Porque o Brasil, no governo do Lula, vacinou 80 milhões de brasileiros em 3, 4 meses. E nós temos campanhas. O Brasil é modelo no mundo de campanhas de vacinação, de imunização da população. Inclusive, o Brasil tem capacidade científico-técnica para produzir vacinas, que, aliás, a Índia produziu, a Rússia e a China, que são os BRICS conosco, e a África do Sul está caminhando para isso. É um escândalo que Cuba vai produzir a vacina, né? Então, é muito grave o que está acontecendo. E, além de mais, ele fica ameaçando em dar golpe de Estado, fica armando as suas milícias, clubes de tiro, caçadores, conselhadores, fica instigando o exército. Esse é meu exército, o exército verde e amarelo, ameaçando o país de golpe e dizendo que fala em nome do exército. O resultado disso é que cada vez ele está mais isolado. Hoje nós tivemos um manifesto de economistas e bancos, né? Tivemos a Convergência Democrática, que lançou a necessidade de uma renda mínima universal no país, e temos, inclusive, o PSDB e os partidos chamados da direita liberal
acenando para o diálogo, inclusive com as esquerdas, para ver o que fazer com o país, porque o país não pode ficar nas mãos do Bolsonaro, esse desgoverno. Basta ver que nós não temos ministro da Saúde, porque nem o Pazuello saiu, nem o novo ministro assumiu. Então o país tem uma situação, em plena pandemia, já trocou, né? Nós também não. Quinto ministro, porque teve uma ministra que não foi ministra, que inclusive o Bolsonaro ainda ofendeu a médica, uma médica importante, que fez uma declaração, que é um retrato de quem é o Bolsonaro e o governo dele. O país precisa dar um basta a isso. E dia 31 agora, nós temos que pôr faixas pretas nos braços e toalhas pretas nas casas, nas janelas. Né? E dia 24 agora, haverá, a partir das centrais sindicais, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, movimento de ficar em casa protestando, né? Não indo trabalhar, porque nós temos que protestar, mas principalmente temos que cuidar que a vacinação avance e também que o auxílio emergencial seja até o fim da vacinação, seja maior, que haja um programa de emprego. O país precisa de emprego, a economia precisa se mover. A situação é grave, mas há uma luz no final do túnel, inclusive porque ao anular a condenação do Lula, nós abrimos uma nova janela no país, uma nova oportunidade, né? E há um ânimo, uma esperança que nós possamos apesar dos riscos que nós temos na nossa democracia, há consciência no país hoje que o Bolsonaro é um perigo que precisa ser detido. E o sinal mais evidente disso é a repercussão da anulação dos processos do Lula, o impacto político que teve, internacional e aqui, e agora esse manifesto dos economistas e banqueiros e a criação dessa convergência democrática, que são empresários também. Ou seja, a sociedade vai tomando em suas mãos aquilo que o governo Bolsonaro não faz, até substituí-lo. Que o país não vai suportar conviver com o Bolsonaro até 22. Até porque não faltam motivos para responsabilizá-lo por crime. Basta ver a Constituição, o Código Penal e as ações que são fatos, provas da irresponsabilidade do presidente Bolsonaro. Muito importante, Zé, isso que você traz, porque essa frase é emblemática. O Brasil não pode ficar nas mãos de Bolsonaro. E você já apresenta uma luz no fim do túnel. Geraldo estava aqui dizendo, é um Luiz no fim do túnel, né? Não, é uma luz que realmente nos traz esperança. E você já começou a falar um pouco sobre a anulação, né, da cassação do presidente Lula, trazer aí essa esperança. Mas, efetivamente, nesse tabuleiro de xadrez, você trouxe uma mudança aí também dos economistas, mas que perspectivas concretas você vê nesse desenho, nesse cenário, para que essa luz brilhe forte e para que a gente possa tirar o Brasil das mãos desse genocida? É uma luta, viu, vereadora Diva e minha presidente, e Geraldo, meu companheiro e todos e todas que nos acompanham. É uma luta. Nós temos que continuar a luta pela anulação dos processos, pela suspensão do morro. Sobre que a OCDE está organizando um grupo, porque a combate à corrupção no Brasil está acabando, porque estão enterrando a Lava Jato. Ninguém está enterrando a Lava Jato. A Lava Jato se suicidou pelas ilegalidades, crimes cometidos. As revelações que vieram à tona da chamada Vaza Jato provam, tanto é verdade, que o ministro Fachin anulou os processos e que já está em votação na segunda turma, está 2-2, e haverá o voto do ministro Nunes. E ainda, talvez,
o voto da ministra Carmen Lúcia, que ela pode mudar o voto, a suspeição do Moro. A condenação da Lava Jato já é mundial. Foi um projeto político, que tinha fins políticos, que o objetivo era impedir a candidatura do Lula, era criar as condições para o golpe parlamentar jurídico que tirou e rasgou a Constituição de 88, o Pacto Político-Social, tirou a presidente Dilma do governo, que ela foi eleita e reeleita legitimamente do Departamento de Justiça do Estado norte-americano, a serviço daqueles que queriam fazer o que estão fazendo com a Petrobras, o que estão fazendo com o Brasil. Vendendo o patrimônio nacional de novo, como na era FHC, e desestruturando o Estado Nacional. Então, nós temos que travar uma luta, inclusive a nível internacional, para mostrar que anular um processo não é anular os outros processos. E a Lava Jato está sendo contestada e está sendo encerrada pelos crimes que cometeu, pelas ilegalidades. Tanto isso é verdade que eles fizeram um pacote anticrime para legalizar as ilegalidades que fizeram, como de boa para o auxílio emergencial, para o programa de empregos, por fora Bolsonaro e para o Lula livre, inocente. Nós temos que estar em cima, porque as articulações começam. Uma coisa é a articulação legítima de banqueiros, empresários, grandes industriais, classes médias conservadoras, para buscar uma candidatura alternativa. Nós não sabemos, nós queremos muito o Ciro Gomes do nosso lado, mas parece que ele está querendo fazer uma campanha contra nós e se aliar aos nossos adversários históricos. Mas, de qualquer maneira, a realidade é que isso é legítimo. Até porque esses setores estão na luta democrática, estão na luta para deter essa política genocida de Bolsonaro. Portanto, temos que trabalhar juntos. Hoje mesmo o PSDB pediu a revogação da Lei de Segurança Nacional e acenou com um diálogo com as forças de esquerda, inclusive com o PT. Isso é importante, você criar uma mesa democrática para deter Bolsonaro e fazer seu impedimento. Outra coisa é 22, que está longe. Agora nós temos que cuidar do país, cuidar das famílias, cuidar dos riscos que a imensa maioria do nosso povo está correndo, porque se você não vacina, se você não faz o isolamento social, as consequências estão aí em Natal, né? Estão aí em Recife, estão em São Luís, está aqui em São Paulo, e Manaus já tinha indicado o que ia acontecer no Brasil todo. Porque o Brasil é capaz de enriquecer urânio, de lançar satélite, de produzir os aviões mais modernos que tem. O Brasil tem centros de pesquisas, institutos, o Brasil é uma potência científica. O Brasil tinha todas as condições de ter não só máscara, luvas, respiradores, inclusive os princípios ativos que levam à vacina, porque o Brasil tem capacidade para fazer. A indústria farmacêutica brasileira, fármacos, né? A indústria de equipamentos médicos, foi abandonada. Essa tese que o Brasil, certo, não precisa de indústria, que basta agricultura, basta os minerais, basta exportar petróleo, que já foi defendido até publicamente, e agora o governo começa a abrir o nosso mercado de compras governamentais, de serviço, baixar alíquotas de importação. Quer dizer, o país não se preparou para essa situação. Um país que podia produzir até nem Manaus para Macapá. Agora tem nos jornais hoje que mandaram errado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 780 e tantos milhões foram remetidos. É um caos. Está na hora de dar um basta, está na hora de impedi-lo judicialmente ou pelo Congresso.
Ô Zé, muita gente diz que é incompetência desse governo, né? Mas eu insisto em dizer que isto é uma política feita por ele, desenvolvida. Repare o que disse o presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que deve ser aquele que pensa no desenvolvimento do país, deveria. Ele disse, Divaneide, que nós precisamos voltar a sermos exportadores de matérias-primas, de minério e produtos agropecuários. Ou seja, o Brasil vai voltar ao século XIX. Segundo o cara que deveria cuidar disso. Então, dentro disso, Zé, como você vê, o PT recentemente lançou um programa, uma proposta para a recuperação e transformação do Brasil. Eu tenho feito uma cruzada aqui, Divaneide, para que a gente leia, se aproprie desse programa e possa fazer o debate, até no clube, quando voltar, obviamente, a pandemia, no bar da esquina, para que a gente aproveite esse momento de reclusão e nós, a militância democrática de esquerda, possa se apropriar. Como você viu, Zé, esse lançamento do programa pelo Partido dos Trabalhadores? Vi como uma retomada do Instituto da Cidadania da década de 90, dos debates, seminários que o Lula promovia com todas as forças políticas sociais do país. Vi também como a retomada daquilo que o PT foi o único partido que fez, apresentou um projeto de Constituição na Constituinte em 86, 88. Vamos lembrar que nós construímos nossos programas na luta social, na luta política, governando cidades pequenas, estados, exercendo mandatos parlamentares, unimos a universidade, os acadêmicos, os técnicos, com sindicalistas, com lutadores sociais, com quadros políticos que tiveram a experiência de governar, de ser parlamentar, em diálogo, inclusive, com os sindicatos, com os movimentos rurais, como o MST, a CONTAG, os povos da floresta, das águas, com a juventude, os negros e negras. Nós fomos construindo programas de governo e governamos o país. Então, nós temos uma ciência como o desmonte da Petrobras, dos bancos públicos, privatizações, como do Correio, Eletrobras, e a independência do Banco Central, que retira do presidente da República e do parlamento os poderes para gerir a economia brasileira, fazer o desenvolvimento nacional. Nós vamos ter que reconstruir, por isso que é de reconstrução, inclusive a democracia que está sendo atacada, as relações sociais, religiosas, familiares, porque introduziu o ódio, a violência na sociedade, reintroduzir a fraternidade, a solidariedade, a justiça, a convivência. Então, há realmente uma urgência nesse programa, e principalmente para atacar o problema da democracia, restaurar, revogar a Lei de Segurança Nacional, acabar, voltar ao Estatuto de Desarmamento, priorizar a educação, as ciências, priorizar o Instituto de Pesquisa, a universidade, priorizar a saúde pública, voltar a ter os programas como Minha Casa Minha Vida, priorizar o saneamento, a habitação, voltar a ter os programas para a agricultura familiar, como Minha Casa Minha Vez, voltar os investimentos na infraestrutura do país e, principalmente, atacar a desigualdade com uma reforma tributária que taxe o 1% da população que tem 28% da renda, os 10% têm 50%, e não o trabalhador, suas famílias, a pequena microempresa, com os impostos de bens e produtos. Taxar a renda, taxar lucros e dividendos, grandes fortunas, heranças, doações, taxar aqueles que detêm a riqueza do país e não pagam impostos proporcional ao trabalho. Capital para gerar lucro ou dividendo, ele precisa do trabalho e ele tem acesso quando ele tem educação pública gratuita, como nós conquistamos, quando tem o SUS, quando ele tem saneamento e asfalto, quando ele tem um transporte subsidiado,
quando ele pode ter acesso à casa própria subsidiada, como era o Minha Casa Minha Vida 1. Basta ver a força do legado do Lula nos 37 milhões de votos do Haddad no primeiro turno, 65. Se nós somarmos outros candidatos de esquerda, 45% do eleitorado quer uma opção que faça a reforma tributária, que faça uma reforma do sistema bancário e financeiro, porque hoje grande parte da renda das famílias, dos trabalhadores, vai para o juro que ele paga ao consumir, 30%, 40%, 50% de juro, com a inflação de 3%, no máximo 4,5%, com uma taxa Selic de 2,75%, como é que você paga 20% no empréstimo consignado? Como é que um pequeno e microempresário paga 2%, 3%, 4% por mês para descontar uma nota promissória, uma duplicata? Como é que o crédito rotativo custa o que custa? O cartão de crédito, cheque especial, juros de 7,5%, 8,5%, 9% ao mês, sendo que a inflação não é nem a metade disso. Então, nós temos que fazer uma revolução social nesse país. Restaurar e não fazer o crescimento do mesmo modo, da mesma maneira, porque nós temos um problema ambiental pela frente, tem um problema do desemprego da juventude, tem um problema da violência, tem um problema das condições de vida nas grandes metrópoles. Qualquer enchente, qualquer chuva dá enchente e inundação. Então, nós temos que mudar o modo também de produzir, de consumir, de viver. A questão ambiental vai se colocar e a questão da igualdade da mulher, da igualdade e da luta contra o preconceito, o racismo, da luta contra o preconceito na diversidade do homossexualismo. Nós vamos ter que superar essa tentativa de introduzir no Brasil a guerra religiosa, jogar uma religião contra a outra, jogar um brasileiro contra outro por causa da religião, proteger a família. Para proteger a família, ela precisa ter paz e segurança. Para ter paz e segurança, precisa ter emprego, como tinha na era Lula. Ou seja, né, Zé, a gente tem que reposicionar o legado de Lula como tarefa central, como pautas centrais. Você trouxe aí uma lista, né, de temáticas e também de políticas públicas que elas foram centrais para o país. E assim, Zé, a gente estava aqui refletindo como é que a gente reposiciona não só essas pautas numa forma de enfrentar esse cenário que a gente está vivendo e trazer a importância delas para esse lugar e reposicionar as esquerdas, né? Como é que a esquerda pode se comportar? Como é que a gente pode avançar o debate da frente ampla, por exemplo, ou o debate da frente de esquerda? Como é que você está avaliando? Nosso tempo aqui está ficando curto, né, Geraldo? Mas a gente queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu falo bem rápido. Veja bem, eu sempre defendi, tenho escrito sobre isso esses últimos 2 anos, uma frente de esquerda para construir uma frente democrática anti-Bolsonaro e uma frente de esquerda para disputar as eleições, vencer e governar. São 2 coisas que correm paralelamente, mas são separadas. Dentro da frente democrática, nós temos que estar unidos à esquerda, para garantir, porque frente política é de unidade e luta. Né? A oposição liberal de direita quer tirar o Bolsonaro, mas quer preservar o legado do Guedes. Nós, da centro-esquerda, queremos tirar o Bolsonaro e fazer uma nova política econômica, fazer reformas estruturais no Brasil. Tem um outro olhar para a posição do Brasil no mundo. Né? Então, nós temos que caminhar, construir com o PSB, PDT, com o PCdoB, com o PSOL, mesmo com a Rede, com a Cidadania, uma unidade anti-Bolsonaro e, com todos aqueles que querem lutar contra o bolsonarismo, uma unidade mais ampla. Mas o mais importante agora é nos unificarmos para parar a política genocida do Bolsonaro, fazer avançar a vacinação, resolver a questão do apoio à pequena e microempresa, ao trabalhador e o auxílio emergencial para o informal, para o desempregado, porque nós temos metade da população está na informalidade e no desemprego. E na juventude é o dobro do desemprego. Essa é uma realidade do Brasil. Então, acho que nós temos que, sim, fazer um esforço para criar uma mesa já, os partidos de esquerda, e chamar toda a sociedade para, juntos, nós enfrentarmos o bolsonarismo
ter firmeza num programa de reconstrução e transformação. E devemos ter capacidade de nos entendermos, dialogarmos e reunir o maior número possível de brasileiros e brasileiras para derrotar o bolsonarismo. E depois nós vamos fazer a disputa de 22, que é uma disputa para ver quem governa o Brasil, que nós já temos experiência, né? Temos que evitar fake news, temos que evitar o abuso do poder econômico, teríamos que fazer uma reforma política no Brasil também, mas esse é um tema para um outro momento. Muito obrigado, porque eu também tenho... Deixa eu só aproveitar para fazer um comercial e te fazer um convite. Você já lançou o livro aqui em Natal, já teve em Mossoró. Eu quero convidar, eu nem conversei com o pessoal do partido, vão me matar. Para você ir ao Seridó lançar o seu livro. Maior prazer. Currais Novos, onde nós temos. Quero agradecer a Divaneide. Diva me entregou aqui o balanço do mandato, um mandato que muito orgulho o nosso partido. Nossa prestação de contas. Muito 31, todo mundo de luto. Faixa no braço, toalha nas janelas. Vamos, e buzinaço no Bolsonaro. Hein? Vamos nós. Carreata nele, panelaço nele. Vamos protestar. Um abraço. Vamos nós. Obrigado, Zé. Bom te ver com essa energia. Viva, minha presidente. Um grande abraço. Dá um abraço aí em todos os companheiros, na nossa governadora, no Mineiro, na nossa deputada Natália, em todos aí, viu? Saudade do Raoni. Vamos defender saudades o aí dos Fátima amigos aqui, e com unhas amigos. e dentes, contra as fake news e contra o negacionista. Vamos à luta. Vamos que vamos. Gratidão, Zé. Você é nosso líder.